Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Esse é o programa Uma Palavra para o Seu Dia, meditação diária da Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de terça-feira. Nas terças-feiras, nós também rezamos por todas as pessoas que já partiram, as pessoas falecidas. Se você quiser, escreva aqui nos comentários o nome das pessoas que já faleceram e que fizeram parte da sua vida, deixando esta marca, esse selo de amor gravado no seu coração, uma lembrança que você vai levar para a eternidade. Reze por estas pessoas. Nós vamos também hoje refletir sobre o perdão e também meditar a parábola do servo impiedoso. Então vamos juntos com a palavra de Deus. Convido você também a pegar a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar junto comigo. O Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35. Diz assim o texto: Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo a seus pés, lhe suplicava: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês, o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, respondendo a uma pessoa que tinha perguntado a ele sobre qual era a medida do amor. E Santo Agostinho responde: a medida do amor é amar sem medida. Quando nós estamos falando do perdão, nós podemos usar as mesmas palavras. Qual é o limite do perdão? O limite do perdão é perdoar sem limite. É perdoar sempre que a pessoa estiver arrependida. É de fato viver em nossa vida a compaixão. Compadecer é reconhecer
A miséria que é o coração humano, que são os sentimentos humanos, que é o próprio ser humano. É esse compadecer-se, é esse se colocar no lugar do outro, ter compaixão. E aí Jesus narra esta parábola desse homem impiedoso, desse homem duro de coração, que enquanto se estava falando sobre as coisas dele, ele se coloca de joelhos, suplica e aquele homem lhe perdoa a dívida. Mas ele mesmo não perdoa aquele que devia uma quantidade muito menor, poderíamos dizer, insignificante. E aí nós precisamos nos colocar muitas vezes em oração e dizer: Senhor, será que eu não estou sendo injusto com as pessoas? Será que eu não estou sendo injusto com os meus irmãos quando eu ajo também com dureza? E eu digo dureza não simplesmente na parte prática, mas dureza no exigir, dureza no querer que o outro seja melhor, sendo que eu não sou essa pessoa que eu exijo do outro? Será que nós conseguimos parar para pensar e dizer: Senhor, como eu sou fraco, como eu sou limitado, e por que eu tento projetar essa minha fraqueza no outro, querendo que o outro faça aquilo que eu não tenho coragem ou aquilo que eu não tenho capacidade? Como é bonito olhar para a palavra de Deus e entender tudo isso. Como é bonito nós vermos uma palavra que vem de Jesus nos ensinando: meus irmãos, o perdão não tem limites. O perdão não é baseado num número, ele é baseado na compaixão, ele é baseado no amor. Quanto mais nós perdoamos, mais amamos. E quanto mais amamos, mais perdoamos. E é assim que nós precisamos olhar para Deus e pedir a compaixão, mas também olhar para o próximo e ser compassivo. Que nós possamos hoje parar um pouquinho e pensar: quantas vezes nós também fomos injustos com as pessoas, inclusive com aqueles que já partiram e que nós não temos mais hoje condições de pedir perdão. Mas que nós possamos dizer: Senhor, me perdoa porque eu fui injusto com muitas pessoas. Hoje eu não tenho mais como pedir perdão a elas, mas dê um lugar santo para essas pessoas. E aquelas que estão ainda comigo, dai-me a capacidade e a coragem de eu pedir perdão e de me compadecer com a fragilidade e com a súplica naquilo que for necessário. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre as pessoas aos quais nós precisamos também pedir perdão e aquelas que nós precisamos perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.